Olá, meus amados, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um encontro com a palavra. Estamos aqui estudando a lição da Escola Sabatina do terceiro trimestre. Vou até mostrar aqui a capa para a gente saber, caso você ainda não tenha, né? Estamos estudando aqui, deixa eu tirar o reflexo, pronto. 1ª e 2ª Coríntios é o grande tema que nós estamos estudando e hoje nós vamos falar sobre a lição de número 5, que tem por título Tudo para a Glória de Deus. Eu convido você aí em casa já começar a meditar sobre isso. A sua vida tem sido para a honra e glória de Deus ou para a sua própria honra e para a sua própria glória? Nós vamos falar sobre idolatria hoje e vamos tocar nesse assunto importantíssimo sobre a nossa postura mediante essa questão. Eu estou aqui do lado do meu querido amigo Bruno, né? E ele vai fazer a nossa oração inicial para que a gente peça a presença do Espírito Santo aqui conosco. Você ora para a gente, meu querido? Vamos lá, Arthur. Obrigado aí. Senhor, a gente agradece por esse dia, a gente agradece pela chance de estar aqui em amigos, né, podendo estudar um pouco a sua palavra e aprender um pouco mais. Que a gente seja humilde para absorver tudo que a gente precisa aprender e também a gente esteja aberto para fazer as mudanças necessárias que a sua palavra realmente ali nos convença, né? Amém. E esteja com a gente, nossos pecados sejam perdoados. Amém. E ilumine aqui esse estudo. A gente ora, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. Obrigado, Bruno. Vamos começar então aí, né? Como eu já disse, lição número 5, Tudo para a Glória de Deus. O verso-chave é um verso bastante conhecido, né? Principalmente para quem precisa fazer regime constantemente como eu, né? Para quem está sempre entendendo que a reforma de saúde, ela tem uma pegada muito mais espiritual do que física. Está lá em 1 Coríntios 10, verso 31, diz assim: portanto, né, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, né? Como eu disse no início, nós estamos hoje aqui no capítulo 5 para conversar um pouco, eu e o Bruno, sobre a questão da idolatria, né? Vamos falar, tentar conceituar o que é idolatria, se tem diferença da idolatria dos dias de Paulo para os nossos dias, a gente vai tratar disso tudo. Paulo, como o apóstolo dos gentios, ele teve constantemente que lidar com a questão da idolatria, né? Por quê? Porque ele, sendo judeu, ele foi enviado por Deus para levar o evangelho para povos que não eram judeus, e eles tinham outros deuses, tinham outros costumes, tinham outras práticas que a Bíblia vai chamar de idolatria. Então, o que nós vamos ver aqui hoje a respeito de Coríntios, né, que era uma cidade grega, né, Corinto é uma cidade grega, e eles tinham suas práticas, tudo, e aí entram em contato com o cristianismo, e obviamente que isso vai trazer alguns problemas, né, de ordem pessoal, de ordem familiar. Puxa, eu aprendi isso com a minha família, agora será que não pode mais? Então, todos esses conflitos estão aqui dentro desta discussão a respeito da questão da idolatria, né? Ele vai começar falando, a lição número 5, sobre a questão do conhecimento, né? Eu creio que todos nós acreditamos que o conhecimento é uma coisa boa, né? Só que Paulo vai falar de uma pequena questão ligada ao conhecimento que pode atrapalhar muito a questão espiritual. Sim. Brunão, você pode dar uma palavrinha a respeito dessa questão? Que tipo de conhecimento Paulo cita aqui que pode causar problemas na igreja? Então vamos lá. Eu acho que o conhecimento na Bíblia, em geral, ele é retratado em vários cenários, né? E a questão é que muitas vezes a gente encontra repreensões da parte de Deus contra o orgulho que vem desse conhecimento, né? Perfeito. E a gente vê isso por toda a Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. E no Novo tem um exemplo muito contundente ali dos fariseus, né? Que eles tinham muito conhecimento. E se achavam melhor que os outros. Sim, se achavam melhores, se achavam os tais, né?
mas Jesus ressaltava que faltava algo para eles. Então, isso eu acho que também se reflete aqui no contexto de Paulo, porque ele alerta a gente que o conhecimento ali bíblico, conhecimento da verdade, ele tem o poder, ele liberta, mas se você usar isso como forma de orgulho, né, contra o seu irmão, achando que você pode fazer o que quiser, a despeito do seu irmão, do que ele vai sentir ali, né, isso não deixa de ser perigoso e até, porque não, uma forma de idolatria. Exatamente. Por conta que é uma certa presunção, né? Idolatria à sua própria... Eu estou idolatrando o meu conhecimento, seu ego, né? A meu ego, né? Como eu sou melhor do que você. Então eu acho que a raiz de todos os pecados é a questão do orgulho, no fim. Sem dúvida. Então, e aí ele retrata essa questão, né? Da falta do amor, que não adianta ter o conhecimento, mas você não ter o amor ali se o seu conhecimento pode causar certo escândalo em alguém, porque você não pode, né, moldar o seu comportamento. É exatamente isso que Paulo traz, né? Ele especifica isso na questão de comer carnes oferecidas a deuses e por aí vai. Eu sei que aquela carne foi oferecida a um Deus que não existe, portanto, aquela carne não tem problema nenhum. Mas se o fato de eu comer aquela carne vai escandalizar o meu irmão, então o que Deus está nos orientando através de Paulo? Como o Bruno falou, se eu tenho amor ao meu irmão, e eu sei que de repente eu vou fazer alguma coisa que possa escandalizá-lo, eu simplesmente escolho não fazer. Com certeza. Né? Porque eu amo o meu irmão, eu não quero que ele se escandalize, e se eu faço alguma coisa que está escandalizando, eu vou deixar de fazer tranquilamente, porque o amor está acima do orgulho, ou pelo menos deveria estar. Se eu agir dessa forma, de fato, eu vou estar usando o conhecimento a favor de Deus, né? O amor vai se sobressair e a igreja vai funcionar melhor, que esse é o grande objetivo de Paulo, né? Falar com a igreja para que ela funcione da maneira como Cristo quer que ela funcione. Isso aí. Né? Muito bom, muito bom. Nesse sentido, né, vem a questão da abnegação. Brunão, fale alguma coisa pra gente. O que é abnegação, né? E por que isso é tão importante dentro do contexto do que nós estamos conversando aqui? Então, a questão da abnegação, pelo próprio nome, a gente já vê que você tem que negar alguma coisa. Exatamente. Então, assim... Ou alguém, né? Ou alguém. No caso, esse alguém... que a gente precisa negar, né? Esse alguém, no caso, seria o eu, né? Você mesmo. Então, eu acho que a questão de abnegar nesse contexto, ela vai muito com a questão do orgulho e do amor, né? Se você deixa o orgulho de lado e decide ir para o amor, você vai ter que automaticamente se abnegar, negar a si mesmo, para poder fazer algo que vai favorecer o próximo, né? Que muitas vezes vai passar por cima da sua vontade, do que você prefere. E então, por exemplo, né, essa questão das carnes sacrificadas a ídolos, a gente vê que Paulo fala que os ídolos não são nada, que a gente não precisa, né, ter medo, porque eles são simplesmente madeira, pedra. Uma invenção humana. Exatamente. E, claro, tem a questão toda que os demônios se manifestam a partir disso. Aproveitam disso. Eles se aproveitam disso e a pessoa está ali pensando, é um ídolo. Mas, na verdade, tem um demônio fazendo alguma coisa por trás. Ele ora para esse ídolo, ele, né, aplica fé e o mal se aproveita dessa inocência ou, às vezes, né, ignorância ali e faz milagres, né? O mal faz milagres, então... O inimigo, infelizmente, tem poder. Com certeza. Para fazer algum tipo de manifestação que faça com que as pessoas acreditem naquela imagem, né? Naquele ídolo. Então, a gente vê, hoje em dia, muitas fés também que ainda mantêm essa questão das imagens. E, às vezes, você quer dar um estudo bíblico, você quer convencer a pessoa de, mas na Bíblia, se a gente for ver, não é para ter imagem em culto, né? De forma alguma. Aí, muitas vezes a pessoa fala, mas eu já tive tantos milagres que eu orei, fiz
a novena de santo tal, não sei o quê, e fui atendido, né? E às vezes o mal faz milagres. E eu acho que algumas vezes também Deus vê a inocência e a pureza da pessoa e traz algumas bênçãos, porque, né, Deus faz chover sobre os ímpios e os justos, né? Faz o sol nascer sobre todos. Você tocou num ponto que eu acho importantíssimo, né? Que tem a questão da inocência, mas tem a questão do conhecimento, né? Então, se eu já sei que aquilo pode trazer algum tipo de problema, eu vou, então, como você disse, eu vou me abnegar. Eu vou negar o eu. Eu sei que se eu mantiver uma atitude arrogante, ou seja, eu vou fazer o que eu quero, porque eu gosto, é assim que vai ser. Eu estou prejudicando a pessoa. Sim. E aí, cai num ponto que eu gosto sempre de trazer, né? Isso requer muita maturidade espiritual. Maturidade. Né? E tem toda a questão também que eu acho que vale a pena a gente mencionar mais especificamente das carnes, né? Que como que essa abnegação se manifesta nesse contexto que ele estava falando. Exato, né? Porque tinha esse dilema de como eles estavam numa cultura pagã, se eles fossem no mercado, se fossem no açougue, eles iam estar lá tentando comprar uma carne e a maioria das carnes seria sacrificada. Já tinha sido oferecida a algum ídolo, né? Antes da venda, eles tinham esse costume de sacrificar, oferecer algum ídolo. E como a gente vê que era uma cultura de superstição, bem mística, eles acreditavam que talvez aquele sacrificar, aquele dedicar a carne, poderia impactar de alguma forma ali na realidade deles, mesmo eles sendo cristãos, né? Perfeito. Então assim, Paulo fala, igual a gente comentou, pontuou que os ídolos não são nada. Então, mas se eu sei que não são, mas você acha que eles são, exatamente, eu não vou te escandalizar com a minha postura. Com certeza. Então eu vou me abnegar. Eu vou abrir mão daquilo que eu acho, daquilo que eu gosto, daquilo que eu acredito, para te favorecer. Para não causar escândalo. Para não causar escândalo. E isso requer uma maturidade que só o Espírito Santo pode nos dar, né? Sim. Eu acredito, eu falo isso sempre nas minhas classes, que a abnegação, né, a negação do eu tenho para mim que é a maior luta que todos nós aqui, seres humanos, precisamos empreender, principalmente para quem se diz cristão, né? Sim. Então, se você não aprender a dizer não para o eu, você realmente não vai conseguir ser cristão. E eu acredito que essa é a essência do que Paulo está falando aqui, né? Isso. Eu acho que a gente pode trazer esse tipo de pensamento para os nossos dias em vários aspectos, assim, vários âmbitos. Tanto na igreja, como, por exemplo, às vezes a gente está numa igreja que a questão do vestuário, claro que o vestuário sempre tem que ser de bom tom, claro, com modos, né, com respeito. Mas que aparece ali uma visita. Sim, né? Às vezes a pessoa, não sei, muitas igrejas mais tradicionais, as mulheres, se tiverem com uma calça, mesmo se a calça for decente e tudo mais, já não é bem visto. Já não é bem visto. Então, eu vou abrir mão do que eu acho que deve ser em prol de ajudar alguém que talvez esteja com menos experiência, com menos conhecimento. Às vezes, se até uma moça que vem na igreja, ela vê que todas as moças vêm de saia, ela mesmo vai de perceber. Vestido, e ela gosta de calça, mas ela pode pensar, eu não quero causar escândalo, né? Sim. E isso necessita de muita maturidade espiritual. Mas se alguém chegar para ela, às vezes até com uma certa arrogância, e dizer, olha, você não está vestida adequadamente, então, talvez isso vai causar um escândalo nela. Vai dos dois lados, né? Tanto a atitude dela, quanto quem está ali julgando. Os dois têm que ter um sentido de abnegação. Né? Os dois têm que dizer não para o eu. Se eu estiver dizendo não para o eu vou falar com amor com aquela pessoa, e ela também sentindo também num sentido de abnegação, ela vai acatar aquilo e vai entender que eu estou tentando fazer o melhor para a vida espiritual dela. Com certeza. E eu acho que também nos relacionamentos, no casamento, né? Sim. É onde você mais vai ter que se abnegar. Quanto mais você disser não para o seu eu, quanto mais você priorizar o bem do próximo, né? E isso só o amor de Deus
pode fazer em nós. Quanto mais você tiver essa postura, mais a igreja, você vai funcionar bem, a família funcionar bem, a igreja vai funcionar bem também por causa disso. E não é à toa que o casamento é a ilustração da relação de Jesus com a igreja. Não é à toa, perfeito. Porque é um amor abnegado, né, pela noiva, então... É você dizer não pro eu, né, e querer o bem do próximo o tempo todo. Né, o casamento é isso, é o marido querendo sempre o melhor para a esposa querendo sempre o melhor para o marido, né, os pais querendo sempre o melhor para os filhos. Se todo mundo se abnegar, negar o eu, de fato, o mundo aqui vai ficar bem melhor. Né? Com certeza. Muito bom, muito bom. Vamos então entrar aqui de cabeça no assunto idolatria, né? Brunão, o que é idolatria? Então, idolatria, a gente vê que ela é uma coisa muito séria, porque ela aparece logo no primeiro mandamento. Exatamente. No primeiro e no segundo mandamentos em Êxodo, né? Ali, Êxodo 20. Já mostra que é um assunto para começar com isso, né? Então, a gente define a idolatria como, baseado ali nos mandamentos, como quando você coloca qualquer coisa acima do lugar de Deus, né? Perfeito. Coloca no lugar de Deus. Perfeito. Então, o primeiro mandamento fala para a gente não ter outros deuses perante Deus, né? Então, assim, e o segundo já fala, não farás imagens. Então, eles meio que se complementam. Exatamente. Porque muitas vezes quando... Não é à toa que são os dois primeiros. Exatamente. Quando você está ali, por exemplo, no mundo antigo, naquela época, eles tinham outros deuses, mas eles também faziam imagens desses deuses para representar ali a divindade. Então, as coisas andam juntas, né? Mas, hoje em dia, a gente ainda tem as imagens em muitas religiões, né? Catolicismo, o hinduísmo, o budismo. Mas, muitas vezes, na maioria das vezes, os ídolos não precisam dessas imagens para se manifestar na vida das pessoas. Essa é uma questão que eu acho que a gente deve explorar aqui, né? Nos tempos de Paulo, a idolatria tinha um visual. Exatamente. Né? Eram estátuas, imagens, como você disse, né? Infelizmente elas perduram, né? Mas hoje, talvez a idolatria esteja um pouco menos visível. Mascarada, né? Meio mascarada, né? Como que você acha que hoje a idolatria aparece mais? Olha, a idolatria, eu acho que na maioria dos casos não se manifesta com isso de estar ali se prostrando diante de uma imagem, estar ali se ajoelhando diante de um santo, de alguma coisa. Mas ela é a idolatria no coração, né? É algo que domina o seu coração, a sua mente e os seus sentimentos, e que ela tem prioridade na sua vida. E a gente pode ver isso pelo que a gente gasta mais tempo. Ótimo. Então, acho que isso é o maior sinal, assim. O que a gente gasta mais tempo, o que a gente decide fazer primeiro, né, no nosso dia. Então, assim, é muito importante na nossa denominação fazer a nossa meditação. O aconselhamento é esse, né? Até da Ellen White, de tudo, para a gente fazer a nossa meditação como a primeira coisa quando a gente acorda. E isso tem muito a ver com as suas prioridades, né? Que se Deus está em primeiro lugar, o seu primeiro momento do dia vai ser com Ele, né? E também o seu último, antes de dormir. Mas, às vezes, quando a gente acorda e já vai direto para o Instagram, já vai direto para o WhatsApp, né? Já começa, ou sei lá, mesmo que não seja no celular, mas já foca no trabalho. Eu tenho que fazer isso no trabalho, ou então tenho que cuidar... Ou primeiro eu vou cuidar... da esposa, do filho, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que isso é um sinal de que aquelas coisas podem estar sendo ídolos para você, né? Muito bom, muito bom. E além disso, aproveitar também que a gente está no período de Copa do Mundo, né? Muitas vezes é muito comum a idolatria se manifestar ali com paixão, suposta paixão por um time, por uma equipe de futebol, de qualquer esporte, né? Porque... Além da Copa, estamos em ano de eleição, né? Exato. Talvez, é verdade. Talvez eu coloque
muita fé em um candidato A, um candidato B, numa linha de pensamento A, numa linha de pensamento B. Sim, né? e a questão é que você, por exemplo, no futebol, você deixa de ir na igreja para assistir um jogo. Ou na eleição você está ali... Você está mais preocupado em discutir, em debater política, do que, de repente, estudar a Bíblia. Você deixa de ir na igreja porque irmão tal pensa diferente, vota em outro candidato. Então, assim, a sua cosmovisão meio que muda. Ela, em vez de estar um conflito entre o bem e o mal, está um conflito entre partido tal e outro partido. Ou time então, tal, contra exatamente. time tal. Muito bom, muito bom. Vocês estão percebendo aqui uma questão muito séria, né, que eu e o Bruno estamos falando. Hoje, a idolatria, ela assumiu uma forma menos visível, mas tão perigosa quanto. Talvez até mais. Talvez até mais perigosa do que você se prostrar diante de uma imagem. Talvez hoje, como o Bruno falou, eu esteja colocando a prioridade da minha vida no emprego, né? A prioridade da minha vida num casamento. E veja, não são coisas ruins. Não estamos falando de coisas ruins. Né? O trabalho foi criado por Deus. O casamento foi criado por Deus. Mas a gente às vezes esquece do Criador para priorizar a criatura. Uma coisa que eu sempre falo também é que prioridade não tem plural. Né? Se você diz que você tem prioridades, na verdade você não tem prioridade nenhuma. Né? Sempre vai ter uma hierarquia. Sempre vai ter uma hierarquia que, se Deus não for o primeiro lugar, como diz o hino do Arautos do Rei, né? Se ele não estiver em primeiro, ele na verdade não vai estar em lugar nenhum. Então, hoje, talvez até pela pluralidade, né, e menos visibilidade da idolatria, talvez isso esteja exigindo de nós muito mais compromisso com Deus do que antigamente. Né? Então eu preciso prestar atenção, como você disse, no que eu estou demorando mais tempo. Eu dedico mais horas do meu dia estudando a Bíblia, ou eu dedico mais horas do meu dia na rede social? Eu dedico mais horas do meu dia vendo futebol, ou eu dedico mais horas do meu dia lendo o Espírito de Profecia? No que o meu tempo está sendo consumido? Né? Quando eu olho ali o histórico da internet, eu fiquei quanto tempo lendo a Bíblia, quanto tempo papeando, né, nas redes sociais. É verdade. Então, é muito importante isso que o Bruno e eu estamos falando aqui, porque hoje a idolatria continua sendo tão perigosa como nos dias de Paulo, e ela está mais discreta e, de repente, até dentro de coisas boas, como a gente acabou de falar aqui, casamento, emprego, né? Família, qualquer coisa que eu colocar acima de Deus, na minha prioridade, se a minha prioridade não for Deus, infelizmente vai se tornar qualquer coisa e vai nos desviar de Deus, como a idolatria sempre fez. Sim, e eu acho legal a gente também pontuar que para a gente vencer isso, porque todo mundo tem essa tendência, né, do coração humano enganoso, né, de Jeremias. Como somos egoístas, por isso que a gente precisa ser abnegado, porque a tendência natural é a gente ser egoísta, é fazer do jeito que a gente quer, né? E eu acho que é legal a gente pensar que a gente depende muito de Deus para ter essa mudança, essa convicção. Talvez dependa totalmente, né? Porque ele que traz o querer também na gente, né? Mas é legal a gente lembrar que também parte do nosso livre-arbítrio, da nossa determinação. Porque, igual como a gente falou, muitas vezes a carne é fraca. Não muitas vezes, a maioria das vezes, sempre, né? E a gente não quer, sei lá, às vezes não está animado, não quer ler a Bíblia, não quer orar. Mas isso requer uma certa determinação de que você, poxa, eu vou insistir, mesmo eu não querendo, porque eu sei que isso é o melhor para mim. Já está revelado na Bíblia, na palavra, que esse é o melhor para mim. Então eu vou seguir esse conselho. E paralelamente eu vou estar orando para que esse desejo cresça em mim, isso vire uma coisa mais natural. Exatamente, né? Levar esse problema para Deus. Sim. Né? Senhor, eu não estou afim de estudar a Bíblia. Senhor, eu não sinto vontade, né, de
de me entregar. Eu sei que é isso que o Senhor quer, mas eu não tenho essa vontade. Ou às vezes eu quero ir lá no estádio, ficar gritando. O que eu quero talvez seja ir para o estádio e não para a igreja. Às vezes a pessoa quer pegar um chopp, quer alguma coisa, né? Por que não abrir isso para Deus? Porque Exato. nada é escondido para Ele. Ele sabe disso, você não vai revelar nada para Ele. Não é. Mas você está dizendo, Senhor, eu tenho esse problema e eu quero que seja o Senhor que resolva, né? Talvez se eu tentar resolver humanamente, talvez eu só piore esse problema. Então eu estou te trazendo esse problema porque eu quero que o Senhor o resolva, né? Isso me fez lembrar, por exemplo, da história do rei Joás, que ele era o rei menino, não é? Uhum. E ele ficou, seguindo a Deus, enquanto o sacerdote que orientou ele estava vivo. Mas aí, depois de que ele morreu, as coisas desandaram e ele se afastou de Deus. Então, às vezes, a mudança é superficial, a transformação... Ou seja, ele atendia ao sacerdote, não atendia... ou às vezes a gente está ali com algo superficial. Às vezes um pastor é o nosso ídolo, né? Também. Talvez a gente siga, às vezes, um pastor, um líder, um padre, enfim, um líder religioso, e a gente segue o que ele fala, né? E não segue a Bíblia. Então, isso também é uma espécie de e no sentido, assim, além da idolatria, que muitas vezes a gente quer... Claro, como eu falei, a gente precisa da atitude e da mudança, né? O nosso esforço também, de certa forma, para poder viver uma vida santa. Mas não depende só disso. A gente precisa ser convertido de verdade por dentro, né? E talvez esse não foi o caso com o rei Joás, né? Ele estava ali vivendo coisas externas, talvez se forçando a viver pela talvez uma pressão, uma imagem que ele quisesse preservar. Ali não foi convertido totalmente por dentro e isso sempre revela uma certa idolatria, né? Sim. É por isso que, né, o eu talvez seja o maior centro de idolatria, né? Sim. Que eu estou sempre preocupado com o que eu gosto, do que eu quero. Muito bom, né? Acho que ficou claro porque que a gente tem que fugir da idolatria, né? Eu acho que a idolatria, ela vai te afastar de Deus de uma tal forma que mesmo dentro da igreja, por isso que nós temos que tomar cuidado com as diversas formas que a idolatria assumiu hoje em dia, porque às vezes eu posso estar na igreja idolatrando. Eu posso estar na igreja, dentro do cristianismo, em sentido de idolatria. Né? Então eu preciso detectar tudo isso e a prioridade, né, o tempo que eu gasto com o que é determinante. Né? Eu preciso ter essa autoanálise para saber no que é que eu estou me dedicando, para de repente chegar à conclusão de que eu estou dentro da igreja, dentro do cristianismo, talvez até com algum cargo na igreja, mas estou mais preocupado com o que eu faço, com o eu, do que com a vontade de Deus. E isso é mais comum do que parece, né? Acontece talvez bastante. Seja mais comum do que parece mesmo. Não é? Dentro da igreja. Exatamente. Para a gente dar uma pincelada aqui, né? Como que o passado pode ajudar a gente a perceber quais são as nossas prioridades? No caso do povo de Deus, nós temos, por exemplo, o caso do bezerro de ouro. Né? Sim. Como que esse passado pode ajudar o povo ou a mim mesmo? Né? Como é que eu posso identificar esse problema e correr atrás da solução? Eu diria que é muito importante a gente aprender com os erros que a gente já cometeu, né? Amém. Porque acho que tem umas frases que eu não sei exatamente, mas umas frases que falam que você errar 2 vezes tudo bem, mas você errar a terceira é como se fosse tolice, né? Tem uma frase assim, mais ou menos, né? Eu acho um dito popular, se eu não me engano. Mas eu acho que você não aprender com seus erros é uma prova de que falta sabedoria, né? Que às vezes a pessoa vive uma vida cristã e vive ali num piloto automático, né? Ou numa bolha. Numa bolha. E muitas vezes acontece por exemplo, como na vida de Sansão.
ele pecava, né? Ele fez várias coisas contrárias aos votos dele de Nazireu. Ele comia dos frutos da videira. Ele chutou o pau da barraca em né? tudo que... Colocou a mão em corpo defunto, né? Que ele não podia. Se relacionou com prostituta. E mesmo assim, Deus, por misericórdia, continuava utilizando ele, né, para libertar o povo de Israel ali, para libertar dos filisteus. O Espírito Santo continuava vindo sobre ele, trazendo força para ele batalhar. E aí Sansão, ele acabou meio que se conformando com isso. Ele falou, teoricamente as coisas são pecado, mas parece que não está acontecendo nada, né? Não está dando nada errado. Então eu meio que continuo, né? Vou naquele limite ali entre o certo e o errado. Sempre caminhando ali na beiradinha do precipício. Até que uma hora dá errado, Até que deu. Então, assim, eu acho que tem vários exemplos mesmo. O de Sansão, tem esse exemplo do que você falou do bezerro, que mesmo após ver tantas manifestações do poder de Deus no Egito, abrindo o mar, o povo... Ainda tiveram a capacidade disso daí. E acho que a chave pra gente é sempre lembrar do que aconteceu, tanto ruim quanto bom, e se fortalecer nos momentos bons. Eu não sei se uma das frases que você falou, mas se eu não me engano, era um político alemão chamado Bismarck, que dizia que os medíocres aprendem com os próprios erros. Os inteligentes aprendem com os próprios erros e com os erros dos outros. Eu acho que a Bíblia... E o idiota não aprende nada com ninguém. Ninguém. Né? Eu acho que a Bíblia é muito disso, né? Ela registra tantos erros, ela é descritiva, mas não prescritiva, né? Exatamente. Então ela fala de tantos erros. Tem muita gente que fala isso, né? Por que os pecados de Davi estão lá registrados? Por que os erros de Moisés estão lá registrados? Principalmente por causa disso. Pra gente veja o que ele fez de certo e imite, e veja o que ele fez de errado e não imite. Aprender com os maus exemplos, né? Para não repetir. Exatamente. E eu acho que isso é aquilo, vale tanto com a nossa vida quanto a Bíblia inteira. Tá cheio de exemplos assim para a gente meditar e saber agir da melhor forma. Muito bom. Para variar, o tempo conspira contra nós. Estamos aí já no finalzinho. Mas eu não posso deixar de te perguntar, Bruno, em termos práticos, o que significa fazer tudo para a glória de Deus? Olha, eu acho que fazer tudo para a glória de Deus significa que você está... Eu gosto de pensar, por exemplo, lá em João, acho que é João 15, né, que fala conectados com os ramos. Que a gente, quando está fazendo tudo para a vontade de Deus, é uma consequência da gente estar conectado na videira. Tomar a decisão de estar conectado com Ele. Exatamente. Porque quando a gente está conectado, quando os galhos, né, toda a nutrição dele está recebendo toda a seiva da planta. Exatamente, da árvore em si, né? Então, quando a gente está junto de Deus, Ele dá as instruções e quando a gente está perto, aquilo fica natural, fica uma coisa que faz parte da nossa vida e de uma forma positiva. Então, se você descansar nele, se você buscar, né, ao máximo, né, de todo o coração, de toda a sua alma, ele vai te ajudar, vai fazer... você faz a sua parte e ele vai te ajudar a fazer mais do que às vezes você espera e pensa. E seria, por exemplo... Desculpa, pode... Isso vai te ajudar com tudo, né? Inclusive vencer a idolatria. Exatamente. Esse que é o grande ponto do que nós estamos falando aqui, né? Como vencer a idolatria? Talvez eu não tenha nem sabedoria nem força para isso, né? Mas Deus nos dá o caminho. Faça tudo para a glória de Deus, né? Quer comais,
quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se a minha preocupação como ser humano, como cristão, for fazer a vontade de Deus, Ele, o próprio Deus, essa postura minha, vai me proteger da idolatria. Aí não vai ter internet, não vai ter emprego, não vai ter nada que seja prioridade para mim, além do próprio Deus. E as outras coisas vão ser acrescentadas. E as outras coisas serão acrescentadas. Meus queridos, meu querido Bruno, muito obrigado. Realmente eu acho que passamos o recado aqui, né? Na verdade o Espírito Santo passou o recado através de nós e esse é o segredo de não nos tornarmos idólatras nos dias de hoje. Fazer tudo para a honra e para a glória de Deus. Amém. E para a honra e para a glória de Deus, o Bruno vai fazer a nossa oração final. Vamos lá? Vamos lá. Deus, a gente agradece mais uma vez por esse momento. A gente teve um estudo produtivo e que a gente acredita que pode tocar muitas pessoas que estejam enfrentando vários tipos de problema e principalmente essa questão da idolatria. A gente pede que o Senhor continue abençoando. Amém. E continue guiando esse Amém. Ministério, continue guiando todos envolvidos e todos os espectadores no Amém. YouTube, onde for. E que a gente esteja preparado cada dia mais para o reino que está vindo e que a gente consiga ficar firme na videira. Amém. A gente ora por Jesus. Amém. Amém. É isso aí, meus queridos. Estamos aqui finalizando o estudo de número 5 deste trimestre. Semana que vem, estudo número 6. Fiquem com Deus, um ótimo dia a todos e em té.